versículo 8. Jonas 1:8 diz assim: Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a? De onde? Qual é a tua? De que povo és? Respondeu-lhes ele: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Amém? Fecha a tua Bíblia. Vamos orar pela irmã Márcia, pela tia Simone, por aquilo que Deus quer falar também. Querido e amado Deus, pedimos e intercedemos junto a Ti, em favor da missionária Márcia, da missionária Simone, do bebezinho, Senhor, que a Tua serva está, ó Deus amado, aguardando com tanta ansiedade. Nós queremos Te pedir, Senhor, coloca as Tuas mãos, se for para agora, que tudo concorra para o bem. Se não, Senhor, se Te agrada ouvir esta oração e respondê-la, Senhor, segura mais um pouco, para que a criança possa, Senhor, ó Deus amado, ter todo o seu corpinho, Senhor, desenvolvido, e possa nascer saudável e desfrutar, Senhor, de todo o carinho, de todas as bênçãos. Te pedimos visita, Senhor, irmã Márcia, dá saúde a ela. Abençoa, Senhor, ó Deus amado, os nossos corações no receber da Tua palavra. Seja ela uma semente plantada no tempo certo, para que venhamos nós a dar frutos, e frutos que glorifique o Teu bendito e eterno nome. Amém, Jesus. Falar de Jonas num culto de domingo é um tema e uma mensagem para um culto de ensinamento. Mas falar de Jonas é falar de evangelização. Se culto de domingo é evangelização, Jonas passou por tudo que passou, porque ele tinha uma ordem de Deus para exercer um trabalho de evangelização. Evangelização naquele tempo, onde não tinha evangelho, era pregar o arrependimento. Quando João Batista surge, João, deixou bem claro o que ele veio fazer. Ele veio apregoar o arrependimento, e ele dizia também que o batismo que ele exercia era um batismo para o arrependimento. Mas Jesus veio trazendo com ele o evangelho da graça. Então graça passou a existir em Jesus, com Jesus, através de Jesus, depois de Jesus. Mas Jonas experimenta várias circunstâncias por atitudes que ele... É difícil até pensar em alguém que tinha instrução, chamado profeta, tomar uma decisão de não cumprir a ordem de Deus, de partir em direção oposta àquela que Deus tinha mandado, desobedecer algo que Deus tinha falado antes. E é interessante que quando analisamos essa história de Jonas, e principalmente este fato da navegação perigosa, aquele momento de navegação cheia de turbulências e de perigos, analisamos o seguinte: que erro havia cometido o dono daquele navio, daquela embarcação? Que erro havia cometido ele para estar perdendo toda a sua carga, correndo o risco de vida com toda a tripulação e correndo um risco ainda maior de perder tudo que ele tinha, porque se o barco viesse a afundar, ele perderia tudo que tinha. O que ele havia feito de errado? Quando analisamos isso, percebemos que a única coisa que ele fez foi vender um bilhete de viagem para alguém que estava fugindo da presença de Deus. Às vezes,
ao darmos abrigo, às vezes ao querermos proteger alguém que Deus está querendo corrigir, alguém que Deus está querendo tratar, corremos o risco de sofrer juntos, de chorar um choro que não é nosso, de perder a nossa carga sem necessidade e de pôr em risco a embarcação toda por causa de alguém que resolveu não fazer aquilo que Deus havia lhe pedido. E não é somente não fazer o que Deus havia pedido, porque o homem tem o livre-arbítrio e Deus respeita isso. Quando é feito o apelo, você quer aceitar Jesus como Salvador, e a pessoa diz não, ele morre na hora? Não. Ele tem o direito de escolher Jesus ou não, e continua vivendo. A diferença é que quem tem Jesus tem segurança nas horas difíceis. Quem tem Jesus tem amigo mais chegado que um irmão. Quem tem Jesus tem consolo na hora da tristeza. Quem tem Jesus tem segurança na hora da adversidade. Quem tem Jesus tem paz no meio da tempestade. Quem tem Jesus sabe em quem ele crê, sabe em quem ele confia e sabe que aquele que o chamou é poderoso para o guardar e sustentar por causa do seu grande nome. Mas lá estava o dono do navio pagando um preço porque vendeu o bilhete para a pessoa errada. Não escolheu direito o passageiro da embarcação e agora está pondo em risco toda a embarcação. Que o Senhor guarde a mim, que o Senhor guarde a você, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aleluia. Repita comigo: discernimento. É um dom, você precisa pedir a Deus que dê a você, a igreja precisa buscar isso, discernimento, aleluia, porque nem sempre, aleluia, o que parece é. A Bíblia fala que alguém vai visitar um rei, e aparece ali naquela visita, no momento, logo após um momento de enfermidade, se mostrando amigo e compadecido. E o rei achou que eram amigos mesmos. Abriu toda a porta do palácio, mostrou tudo que tinha, levou na sala das armas, levou na sala da riqueza, do ouro e da prata. Quando o profeta soube disso, procurou o rei e disse: o que você fez? Ele disse: eu mostrei tudo. Mas você não guardou nada? Não, mostrei tudo. E aí o profeta olha para o rei e diz: virá o dia em que a cidade será invadida, e o que você fez hoje vai desencadear momento de perda e de muita dificuldade, aleluia, porque faltou a ele discernimento, aleluia, para saber se aquelas pessoas eram amigos ou espias. Às vezes as pessoas se aproximam com um jeito que é aquele negócio, quem não conhece compra e paga caro. Não estou dizendo, não sei porque Deus me pede para dizer isso, e eu vou dizer o que Deus colocou em meu coração. Alguém aqui precisa disso para esta semana, para este mês, quem sabe para o dia de amanhã, talvez até hoje, para tomar uma decisão. Mas eu quero deixar claro a você: decida-se obedecendo aquilo que Deus falou, aleluia. Não vá contra a vontade de Deus, não vá contra a direção do Senhor. Eu lembro, era criança, e papai resolveu amparar uma família. Nunca faltou pão em nossa casa. Meu pai é operário, aposentou como operário. Nós tínhamos uma vida regradinha. Meu primeiro terno foi comprado para pagar em 20 vezes. Era tudo muito difícil. Mas papai, um homem trabalhador, saía, fazia hora extra,
Papai trabalhava em 4 horários e nunca disse não. Era domingo, feriado. Ele tinha uma missão: criar a família dele, 5 filhos. Papai construiu uma casinha no terreno onde moramos até ontem, uma casinha para cada filho, e todos moraram lá. Com o salário de operário, ele conseguiu vencer e construir alguns cômodos a mais e amparar a família. Mas um dia papai resolveu amparar uma família e de repente nós começamos a viver um momento de adversidade. E pão que nunca tinha faltado em casa, porque já fui moço, fiquei velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Guarde isso no teu coração, põe a mãozinha assim. Se você agir com justiça, se você temer a Deus, não faltará pão sobre a tua mesa. Se você for justo, o Senhor será justo para com você, e de nada terá falta a tua descendência. O Senhor cuidará dela, mesmo quando você não existir mais. Ele é a garantia, aleluia, de que a tua descendência será cuidada por Ele. Mas papai amparou uma família, e de repente o que nunca faltou começou a faltar. O salário era o mesmo, papai continuava fazendo horas extras, mas parece que alguma coisa está dando errado. Então papai vai orar. E de repente Deus usa alguém e diz assim: por que você quer me amar mais do que eu amo? Ninguém ama mais do que eu. Papai baixou a cabeça e aquela pessoa usada por Deus continuou dizendo: eu estou corrigindo, e vocês entraram no meio. Naquela hora papai baixa a cabeça e diz: Senhor, perdoa-nos, eu estou retirando a minha mão, cumpra a tua vontade. A partir daquele dia papai deixou de tirar de dentro de casa, porque é fácil saber quando alguém está passando por uma dificuldade momentânea, por causa de uma situação momentânea, mas também quando temos discernimento é fácil saber quando Deus está corrigindo alguém. Aleluia, aleluia. Quando Deus está corrigindo, meu irmão, não tem escape. A pessoa corre para um lado, corre para o outro, vai para um canto, vai para o outro. O salmista disse assim: se eu descer as profundezas, o Senhor lá está. Se eu subir as mais altas alturas, o Senhor também me vê lá. O Senhor também está lá. Sabe, irmãos, não dá para fugir da presença de Deus, não dá para correr dos olhos de Deus. E quando Ele quer tratar alguém, essa pessoa pode fazer o que ela quiser, pode abrir um buraco e entrar dentro. Deus acha ela lá, e é lá que Deus prova, aleluia. Jonas não foi diferente. Quando eu estava falando isso, deixa eu terminar. Quando o papai retirou a mão, as coisas em casa voltaram ao normal. O salário era o mesmo, mas a bênção também era a mesma de outrora. Aleluia. Sabe o que faz as coisas funcionar na tua casa? É a bênção de Deus. Sabe o que faz o ordenado chegar no final do mês e sobrar? É a bênção de Deus. Sabe o que faz com que você tenha para dar e não precise pegar emprestado? É a bênção de Deus. Aleluia. Pastor Silas esses dias disse que ser rico é viver bem com o que ganha. Porque tem gente ganhando muito e vivendo mal. E tem gente ganhando salário mínimo e emprestando dinheiro para os outros. Mas por quê? Eu não sei, mas conheço várias pessoas. Sabe o que é isso? A bênção de Deus. Põe a mãozinha para cima.
É a bênção de Deus que enriquece e não traz dor. É a bênção de Deus que faz as coisas funcionar na tua vida, sem que você precise sofrer para isso. Deus é a garantia do sucesso, aleluia, da vitória. Deus é a garantia do resultado positivo naquilo para o qual você inclinou o teu coração, aleluia, e investe toda a tua força. Tenha certeza disso. Deus é a garantia do sucesso, aleluia, da bênção, da vitória nesta tua empreitada. Mas devemos aprender com Jonas que não adianta fugir. Melhor é dizer: Senhor, quero te obedecer, vou te obedecer. O que é que o Senhor quer? Geralmente, aquilo que Deus nos pede, às vezes, em algumas circunstâncias, não são fáceis. Mas a presença dele te faz alcançar vitória. É a presença dele com você que te faz chegar no ponto final. Chegar no lugar que você sonhou estar. Ou onde ele disse que você estaria. Ele é a garantia disso. Mas Jonas faz o quê? Jonas compra um bilhete. Entra num navio em direção oposta àquela que Deus havia falado. Desce para o porão do navio e vai dormir. Interessante analisar que enquanto todos corriam dentro do navio, enquanto todos estavam trabalhando, enquanto todos estavam preocupados com a embarcação, Jonas estava dormir. Nem sempre é estar deitado numa cama. Quando trazemos isso para o lado espiritual, alguém pode estar sentado no banco da igreja e dormindo. Alguém pode estar cantando nas irmãs e dormindo. Pode estar cantando nos jovens e dormindo. Pode estar trabalhando, fazendo, tocando e dormindo. Tem gente pregando e dormindo. Mas se houver alguém aqui hoje, nessa condição, levanta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Toma uma postura. Não adianta ficar dormindo enquanto as coisas estão acontecendo à sua volta e você fazendo de conta que nada daquilo diz respeito a você. Sabe por quê? Porque vão achar você no porão do navio. Não tem jeito. Jonas estava ali, quem sabe, de vez em quando abria os olhos e dizia: quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo aí. Não sou dono do barco, não sou marinheiro, não faço parte dos trabalhadores dessa embarcação. Eu não tenho nada a ver com isso, pensava ele. Mas de repente alguém se aproxima de Jonas e as perguntas começam. E as perguntas são essas: primeiro nos responda, por que nos sobreveio este mal? E olha que Jonas tinha resposta. Você tem a resposta. Nós temos a resposta. Mesmo quando dizemos: não, eu não sei, sabemos. Diz: que ocupação é a tua? O que você faz? Porque o que você faz vai determinar se você está na direção ou fora dela. Alguém chamado para cantar está arriscando pregar. Alguém chamado para orar está arriscando cantar. E olha que eu passei na porta de uma congregação agora, e quando eu passei, a vontade era acelerar o carro, tinha alguém cantando. Mas gente do céu, eu fiquei pensando: como é que esse povo aguenta ficar aí dentro com essa pessoa cantando? Descubra o teu dom e você vai descobrir a tua chamada.
Descubra o teu dom e você vai entender qual é a tua ocupação. Tem gente que foi chamado para uma coisa, querendo fazer outra. Faça aquilo para o qual Deus te chamou. Cumpra o teu ministério. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Aleluia. Procure agradar ao Senhor, cumprindo o teu chamado. Aleluia. Agora, se eu fui chamado para pregar, não tem quem canta, eu vou cantando. Até que chegue alguém que canta. Eu era assim, pastor Cláudio Gisé, porque eu vi o pastor Toninho tocando sanfona, de repente eu fui tocar sanfona. Sabe como aconteceu? Aconteceu assim. Eu não sabia tocar. De repente papai pediu para alguém ensinar, alguém disse que eu nunca ia aprender. Aí eu fui deitar chorando, porque ele me chamou, ele disse assim, você é burro. Eu tinha 11 anos, eu disse, burro não. Eu fiquei ofendido, magoado com aquilo. Tem hora que é bom ser magoado, porque você vai no endereço certo depois disso. Tem gente que fica revoltado porque alguém lhe magoou, porque alguém lhe feriu. Meu irmão, você foi ferido para correr para o braço do médico. Você foi magoado para correr para os braços daquele que consola, daquele, aleluia. Tem coisa... Levanta a mão aí, deixa eu dizer, Deus está falando, deixa eu dizer, diga comigo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então quem te aperta, quem te calunia, quem mexe com você, quem te fere, quem te magoa o seu coração, também pode estar sendo usado por Deus para fazer você correr para os braços daquele que te chamou. Então, eu fiquei magoado com aquilo. Fiquei chateadíssimo. E eu fui orar. Peguei a sanfona, pus o rosto em cima dela. Não é essa, é uma que caminha comigo desde os meus 11 anos. E eu disse assim, Senhor Jesus, o Senhor sabe tudo. O Senhor é médico, o Senhor é advogado. O Senhor deve também saber tocar sanfona. É impossível que o Senhor, como Deus, não saiba tocar sanfona. E se o Senhor sabe, me ensina hoje. Era a oração de uma criança de 11 anos. Eu disse para um casal aqui, aprenda a conversar com Deus ontem. Fala para Ele. Conversa com Ele desse jeito. E eu fui dormir. E de madrugada eu sonhei que eu tocava o hino 15 da harpa. Depois eu tocava o 39. Eu acordei de manhã. E todos os dias antes desta noite, eu pegava a sanfona, punha no colo e ficava lá. E minha mãe ficava na cozinha. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Porque o som era terrível. Era nada com nada. Mas naquela manhã, mamãe entrou correndo no quarto e olhou. Eu coloquei a sanfona no colo e toquei o hino 15. Depois de tocar o 15, também toquei o 39. E nunca mais parei de tocar. Mas deixei de ter a sanfona como carro-chefe, sabe quando? Quando eu olhei para uma criança que morava dentro da mesma casa e ele já estava tocando mais do que eu entendi o seguinte, se Deus levantou ele para tocar e toca melhor do que eu, é melhor eu achar outra coisa, porque o ministério agora é dele. Então eu fui coordenar jovens. Fui reger círculo de oração, fui auxiliar trabalho. Descubra o teu dom e você vai descobrir a tua ocupação. Qual é a tua ocupação, Jonas? E não diga que você não sabe. Todos aqui sabem para o que foram chamados por Deus. Ninguém aqui foi chamado para ser membro de banco, porque membro de banco, todos sabem, é prego e parafuso, e hoje já nem usam mais isso, tem sistema aí de cola, de prensa, nem usa mais. Olha, meu irmão,
Quem acha que é prego e parafuso, daqui a alguns dias não vai servir nem para banco de igreja mais. Cuidado, descubra o teu chamado, descubra, aleluia, para o que o Senhor te chamou. Qual é a tua ocupação? De onde vens? De onde vens? Do lugar que você vem, deixa claro quem você é. Às vezes eu digo para a pessoa, vai viajar? Pega a carta de recomendação. Porque a carta mais o lugar expresso, deixa claro quem é você. De onde você vem? Terceiro, qual é a tua terra? Você tem um povo? Ou você é daqueles crentes que um dia está aqui, um dia está ali? E eu conheci na minha vida alguns, que eles são assim, cada dia cultua num canto, cada final de semana num lugar. Como Paulo escrevendo à igreja, eu sou como aqueles que fica no lugar que Deus colocou, não sai do lugar que Deus colocou até que Deus tire. Sabe por quê? Porque eu quero dar fruto onde Deus me plantou. Levante a tua mão. Não adianta você dar fruto em lugar onde Deus não plantou você, porque o fruto não vai permanecer. Aleluia. Sabe quando é que o fruto permanece? É quando ele é dado no lugar que Deus plantou você. Aleluia. Diga assim: eu quero frutificar, mas no lugar que Deus me plantou. Olhe para cá, eu vou ser incisivo, vou usar um bisturi agora. Sabe por que algumas pessoas se põem na posição de profeta, mas profetizam fora, mas na igreja dele não profetiza? Porque na igreja dele todo mundo conhece ele. E quando ele profetiza, as pessoas já julgam a profecia na hora. Porque como é que você julga uma profecia? Julgando o profeta. Deus não usa vaso sujo. Como é que você julga uma profecia? Vendo se ela bate com a palavra, porque Deus não falaria uma coisa aqui e outra pela boca do profeta. Deus fala na boca do profeta o que falou na sua palavra. Repita comigo: como julgar uma profecia? Primeiro, olhando a vida de quem está profetizando. Deus não usa vaso sujo. Segundo, se o que ele fala bate com a Bíblia. E terceiro, espera. Se foi Deus que falou, vai cumprir. Porque Deus cumpre tudo que fala, passa o céu, passa a terra, mas aquilo que Deus falou não passa. Aleluia, Deus faz cumprir a sua palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. Qual é a tua terra? Congrega onde? Mas você congrego, sou membro, mas você nunca está lá. Tem muita gente que prega muito fora, mas não consegue pregar. Por causa do testemunho. Jesus deixou bem claro: Pedro, no dia em que você se converter, então você vai e prega aos teus irmãos. É difícil, irmãos, você franquear microfone e depois você ouvir no pátio da igreja: fulano pregou, mas não me pagou o que deve. Está pensando que eu não passo de vez em quando, não ouço certas coisas, e às vezes eu tranco, fecho, porque a primeira maneira de se pregar é com a vida, é com o testemunho. Aleluia, pregar com a boca é fácil, mas tem que pregar é com a vida. E Jonas estava fugindo por causa do peso de cada uma destas coisas. De que terra? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? De que povo és tu? Porque quando eu conheço um povo,
conheço os seus costumes. Às vezes alguém chega, mas você serve a Deus aonde? Em tal lugar. Eu já sei se devo dar oportunidade, se não devo. Se a oportunidade deve ser só para orar, se deve ser para nada, se deve ser... Eu vou olhando. De que povo és tu? Porque quando você conhece um povo, você conhece os costumes, o comportamento deste povo, como é que eles agem. E é conforme isso que você vai cedendo, você vai liberando, você vai abrindo. Aleluia. Ninguém pode, como o rei Ezequias, abrir todas as portas sem saber para quem está abrindo. Tem gente que mal conhece alguém e já conta toda a vida. E depois não sabe porque está passando por alguns problemas. Depois diga, porque todo mundo me persegue. É claro, você contou coisas que não devia contar. Mas eu pensei que era meu amigo, era minha amiga. E você contou intimidade do seu casamento, da sua família. Amanhã Deus muda a história do seu marido. Ele deixa de ser briguento, ele deixa de ser encrenqueiro, vai ser um pastor abençoado. Mas a imagem que algumas pessoas vão ter é aquela que você deixou para eles no passado. Aleluia. As suas amigas vão comentar, ele está lá, mas o que eu ouvi ela dizer um tempo atrás, o que eu ouvi ele falar da esposa dele, o que eu ouvi eles falarem dos filhos, não é bem isso. Vocês estão entendendo? Pastor, fizemos bolo para o senhor e no domingo o senhor vem desse jeito? É porque eu quero levar vocês para o céu comigo. Festa é muito bom, mas o céu é muito melhor. E algumas coisas dessas que parecem ser tão pequenas tem feito pessoas perderem o desejo de estar na casa de Deus. Porque depois de abrir a intimidade para algumas pessoas, e tem gente no meio da igreja que fica, não fala para o pastor não. Você está passando por tal coisa? Não fala para o pastor não. Ih, pastor, minha irmã, meu irmão, se tem alguém numa igreja que deve ser o primeiro a saber de qualquer coisa, é o pastor. É a esposa dele. Conta para todo mundo, pede segredo. Todo mundo fica sabendo, depois que conta para o pastor, fica magoado. Mas o pastor não tem o que fazer, já está todo mundo sabendo. Jonas, alguém que tentou fugir de uma situação, mas que estava apenas complicando ela. Declara-me de que povo és tu? Aí ele tem que responder, eu sou hebreu. E temo a Deus. Diga assim, eu sou crente. Diga, eu sou crente. Eu sou crente. Não adiantava ser só hebreu. A segunda frase deixa bem claro por que tudo aquilo estava acontecendo. Eu sou hebreu, mas eu temo a Deus. Diga assim, temer a Deus é conhecê-lo. Põe a mãozinha para o céu. Conheçais ao Senhor e prossigais em conhecê-lo. Todo dia Deus quer se revelar a nós. Deus quer revelar um pouco da sua graça, da sua misericórdia. Aleluia, os atributos de Deus são grandes. E quanto mais você conhecer de Deus, mais você o temerá, mais você confiará nele, mais você se entregará a ele, mais você, aleluia, será aberto, aleluia, a obedecer e sempre resistente a fugir do propósito de Deus para a sua vida. Conheça o Deus que você teme. Então ele disse, eu sou hebreu. E temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E é aqui que eu quero parar. Diga assim, fez.
nada do que existe sem a vontade de Deus. Foi Deus quem fez. E ele, Jonas, ao dizer isso, ele está dizendo assim: o Deus que eu temo, ele fez os céus e fez o mar. E sabe por que o mar está deste jeito? Porque Deus quer que o mar fique assim. E o mar não acalma enquanto Deus não ordena, porque a natureza obedece mais a Deus do que o próprio homem. Prova disso? Olhe para cá. Jesus, deitadinho na polpa de um barco. Os discípulos, com medo do naufrágio, vão correndo a Jesus e dizem: Senhor, desperta, socorre-nos. Alguém que estava dormindo, Jesus, mas dormindo só o sono físico, porque Jesus desperta, Jesus olha para o mar, Jesus grita com o vento e tudo acalma. Sabe o que fica claro? Que tudo o que passamos nesta vida está sob o controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da tua vida, da tua família. Deus tem o controle dos teus negócios. É por isso que macumba não pega em crente, mal olhado não pega em crente. Crente não precisa de patinha de coelho, trevo de não sei quantas folhas. Crente não precisa de alho dentro de lugar nenhum. Crente não precisa de sal grosso. Crente não precisa de corredor de luz. Crente não precisa de porta de coisa nenhuma, porque a porta da bênção é Jesus e ele já passou por ela. Aleluia. Crente, ele tem o Senhor e a presença do Senhor é o suficiente para dar a ele vitória, para dar a ele graça, para dar a ele força, para dar a ele paz, alegria, para promover dentro dele esperança. Jonas então entende que ele tinha uma missão. O resto da história nós conhecemos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Até no capítulo 4 ele questionando Deus. Um pezinho de aboboreira secou e ele estava bravo com aquilo. Bravo porque ele foi e pregou o que Deus falou para o povo que Deus havia mandado. E Deus perdoou o povo. Diga assim: Deus perdoou o povo. Não há ninguém que se arrependa e não alcance perdão do Senhor. Não há ninguém que buscando o perdão de Deus não encontre. Então Jonas questiona: por que esse pezinho de aboboreira morreu? E Deus diz para ele: por que você está tão preocupado com esse pezinho de planta? Você plantou ele, regou ele algum dia? Está tão preocupado? Eu estou preocupado com este povo. Deus fala, mas nós precisamos ouvir a sua voz. Declara-me, de onde vens? Qual é a tua ocupação? Qual é a tua terra? De que povo és tu? De que povo somos nós? Quando as pessoas olham para nós, qual é a impressão que eles têm? Quando nós conversamos com as pessoas, o que elas percebem de início? Pelas palavras que falamos. Olhe para cá, eu estou terminando. Trabalhei numa empresa quase 7 anos. E desde o primeiro dia, todos os que passaram por mim sabiam que eu era crente. Porque nós almoçávamos num refeitório e tinha bebida. Era uma fábrica de bebida, tinha bebida na mesa para todos os funcionários. E eu pedia um guaraná. Eles diziam: mas você não vai? Não. Você é crente? Sou. Mas fulano também é. Beltrano também é. E eles bebem. Eu disse: eu não bebo. Mas 3 anos depois, o mesmo rapaz que entrou comigo no dia que eu comecei, numa conversa, ele disse: mas eu sou crente.
Aí todo mundo que estava na conversa disse: você é crente? Mas quanto tempo faz? Isso, faz muito tempo, muitos anos. Se você não dissesse, nós não saberíamos. Esses dias alguém falou aqui que tem crente disfarçado, né? E como é que é? Crente disfarçado, camuflado, secreto. Jesus não precisa disso. Todas as vezes que Ele curou alguém, Ele disse: vá e diga o que Deus fez para você. Deus não precisa que você esconda nada dele. Deus quer que você revele quem você é, qual é a tua terra, a que povo você pertence e qual ocupação você tem. Aleluia, sou servo de Jesus Cristo, pertenço ao povo de Deus. Como dizíamos antigamente, pertenço ao povo que vai morar no céu. E sei qual é a minha obrigação. Não é só adorar, não. Está cheio de gente dizendo, porque Deus me chamou para adorar. Se Deus quisesse a gente só para adorar, Ele teria ficado só com os anjos, porque os anjos já adoravam Ele antes de tudo. Deus não nos quer só para adorá-lo, não. Deus nos quer para fazer a sua vontade, para dizer a outros homens e mulheres, aleluia, que Deus muda a história de alguém, que Deus liberta, que Deus transforma através de Jesus Cristo, o Salvador. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Jonas, alguém tentando fugir dos olhos de Deus. Nunca fuja dos olhos do Senhor. Muito menos vá em direção oposta àquela que Deus te apontou. Se Deus te mandou ir, vá. Se Deus te mandou ficar, fique. Se Deus te mandou falar, fale. Se Deus te disse cale, cale. Se Deus disse compra, compre. Se Deus disse não compra, não compra. Aleluia. Se Deus falou pode viajar, viaje. Mas se Deus disse não vá, nem entre no ônibus, nem suba no avião. Porque se for, vai sozinho. Obedeça a voz de Deus. Faça aquilo que Deus te pede. Curve a sua cabeça por um instante. Amado Deus, eterno Pai, te servir é um prazer. Não fomos chamados para fazer a nossa própria vontade. Não fomos chamados, Senhor, para promover a nossa própria pessoa. Não fomos chamados para promover o nosso próprio nome. Não fomos chamados, Senhor, para nos fazer conhecido entre as pessoas. Mas o contrário disso, Senhor, fomos chamados para promover o Teu reino, para anunciar a Tua palavra e para dizer aos homens que grande é o Senhor, que bondoso é o Senhor. Nós somos chamados para promover o Teu nome, Senhor, no meio dos homens e dizer que o Deus que criou o céu e o mar é poderoso para fazer tudo e muito mais, para abrir portas, para abençoar, para curar, para libertar, para restaurar, para levantar o que está caído, para gerar paz onde não tem. Pai bendito, nós te pedimos que possamos desfrutar desta confiança, que possamos, Senhor, tomar o cuidado de nunca, Senhor, fugirmos da Tua santa e bendita vontade, mas cumprir, Senhor, o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos salvou, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos encheu de esperança, nos deu a segurança de que quando tudo nesta vida terminar, o céu nos espera, que existe um lugar muito melhor que este, um lugar onde não há dor, não há pranto, não há tristeza. Senhor, ajuda-nos a ter esta esperança e nunca tirarmos os olhos do Senhor. Senhor, que nunca, Senhor, venhamos dormir em porões de navios,
mas que possamos estar com a bandeira na mão, anunciando grande é o Senhor. Que em todos os lugares que chegarmos, Senhor, as pessoas não precisem perguntar quem somos nós, a que povo pertencemos, porque eles olharão para nós e saberão, Senhor, que nós somos os teus servos, que nós somos chamados e escolhidos pelo Senhor para cumprir um propósito na terra. Nós te adoramos, te bendizemos. Senhor, se alguma coisa falhamos, perdoa-nos. Mas renova em nós hoje, Senhor, a vontade de fazer. Renova em nós hoje, Senhor, a vontade de realizar para Ti. E nunca, Senhor, desistir. Nunca desistir do chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.